Aleluia. Para quem não sabe, nós estamos amanhã encerrando o propósito de 90 dias de oração e está agendado nós fazermos também um momento nosso, um momento entre todos os intercessores que estiveram participando, né, que nós possamos nos reunir e compartilhar de uma palavra, compartilhar de testemunhos e também estar orando pelos nossos territórios, cada um de nós como representantes legais em nossos territórios, possamos estar orando e estar declarando a palavra de Deus em nossos territórios, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, também nós estamos em um projeto chamado Jornada de Leitura da Bíblia, onde ao todo em um ano vamos estar lendo a Bíblia através de 54 lições que foram organizadas para melhor compreendermos a leitura da Bíblia. Já estamos na lição 11 de 54. Vamos encerrar em setembro, 29 de setembro de 2021. Vamos completar toda essa jornada. E está sendo bem interessante. E aos domingos, né, onde nós abrimos esse espaço para ministrar a palavra de Deus, para cultuar ao Senhor, para transmitir a nossa visão ministerial, eu achei interessante sempre estar compartilhando a palavra relacionada ao tema da lição. Por isso é muito importante aqueles que ainda não estão participando da jornada de leitura da palavra possam entrar no grupo de WhatsApp e receber essas lições. Ainda estamos na lição 11, entramos agora sábado. A cada sábado eu libero uma nova lição, onde nós podemos fazer essa leitura, né, durante o período de uma semana, para estar todos atualizados nas lições. Então aqueles que ainda não estão participando podem entrar, é gratuito, né, somente solicitar o link a mim ou a minha esposa, que nós enviaremos pelo WhatsApp, pelo Facebook ou qualquer outra rede social que você nos acompanhe. Amém? A Anne falou aqui, glória, vai ser bênção, vai ser muito bênção, em nome de Jesus. Então vamos lá. Vou colocar aqui para gravar o áudio. Hoje, dia 27 de dezembro de 2020, nós vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor aos nossos corações, a todos que estão aqui presentes, né? O meu sogro Juarez, a minha esposa Gabriela, para os íntimos, pastora Gabi, e a todos que estão nos acompanhando através da rede social, nessa transmissão, a Anne, que está aí ao vivo, e todos aqueles que estarão nos acompanhando através da gravação que ficará em vídeo ou em áudio disponibilizada a vocês. O tema que eu quero compartilhar hoje, estive meditando acerca do que compartilhar e como acredito que isso é a síndrome de todos os pregadores da palavra, sempre querem compartilhar algo que venha trazer uma mensagem, venha dar um sentido, não só compartilhar algo por compartilhar, mas que tenha um propósito. Então, acabamos sendo exigentes conosco mesmo, buscando sempre o melhor para transmitir. E eu estive buscando no Senhor o que compartilhar acerca desta lição. E é claro, eu não vou dizer que a inspiração vem toda minha, eu também me inspiro em outras pessoas que eu sigo, mestres, apóstolos, profetas, líderes que eu tenho como referência no que se refere à palavra e que serviu de base para me inspirar no que eu vou compartilhar hoje.
Então, o tema da mensagem, né, o tema foi dado por Deus a mim, amém? Amém. Que significa: o propósito eterno supera as circunstâncias. Olha que tema interessante. O propósito eterno supera as circunstâncias. O que significa isso, pastor? Significa que Deus tem um propósito eterno que não está limitado a tempo, não está limitado a lugar, não está limitado a circunstâncias. O propósito eterno de Deus permanece de geração em geração. Ainda que as coisas mudem, os cenários mudem, o propósito permanece o mesmo, não muda. Por isso se chama eterno. Tudo que nós podemos dar o nome de eterno é porque não se varia com o tempo, não muda. Aquilo que muda não é eterno. Então, o texto para trazer o fundamento do que vamos estar compartilhando se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 44, versículo de número 18. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia, ou então tome nota, ouça e medite no que nós vamos estar falando. Uma palavra muito importante para que as conexões divinas, para que o propósito de Deus não venha a ser comprometido com as circunstâncias da vida. Gênesis 44, 18, que diz assim: Então Judá se chegou a ele e disse, por isso o tema da lição é e aproximou-se, e chegou-se. Porque nessa lição inicia com Judá se aproximando de José. E quando se fala de aproximação, não está falando simplesmente de uma aproximação física, mas está falando de um acercamento, de uma aproximação de coração. Judá estava totalmente rendido, disposto a reconciliar-se com este homem. Na verdade, com o propósito de Deus. Porque nesse texto aqui, Judá ainda não sabe que esta pessoa que está falando com ele é seu irmão José. Mas Judá vem com a disposição de coração de ser um instrumento de paz, ser um instrumento de reconciliação, com o coração disposto a ser cobertura para o seu pai, para o seu irmão Benjamim, que também era irmão de José. Então o texto começa dizendo, e Judá se aproximou, ou se chegou a ele, e disse, ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra a teus ouvidos, de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Judá, sem saber que José era seu irmão, porque estava tendo uma circunstância que José gerou para que os irmãos ficassem no aperto, porque ele queria colocar os irmãos à prova, ainda tinha no seu coração resíduos de mágoa, de indiferença com os irmãos. José carecia perdoar, experimentar o perdão. Por isso José se moveu tentando fazer circunstâncias para que os seus irmãos viessem a ser provados. E a finalidade de José era pegar Benjamim. Porque José já havia exigido aos seus irmãos que mostrassem que eram pessoas leais,
pessoas corretas, que não tinham mentido nas informações prestadas anteriormente, de que eram 12 irmãos, um já não existia e o menor havia ficado em casa. Então José havia dito: mostre-me que vocês estão falando a verdade, não são espiões. Então, na próxima vez que vierem comprar comida, tragam o seu irmão menor para que eu conheça. E quando trouxeram Benjamim, Jacó, o pai Jacó, ou Israel, não queria que Benjamim fosse. Por quê? Porque ele já havia perdido. Ele já havia perdido, José, o filho amado. Porque os irmãos haviam tramado a falsa morte. Mas, na verdade, venderam José aos árabes, que revenderam aos egípcios. E José foi parar no Egito e passou todos esses anos longe da sua família. Então Jacó já havia sofrido muito com essa situação e havia se apegado ainda mais a Benjamim, que era irmão de José, filho de Raquel, a sua amada esposa, que também morreu no parto. Então Jacó não queria deixar que Benjamim fosse com os seus irmãos ao Egito. E Judá, primeiro foi Rúben. Rúben tentou ser o irmão protetor, o irmão guardião, que no hebraico se chama Shomer, que é o guardião, protetor. Só que Rúben não tinha moral. Rúben havia perdido a sua moral, o seu respeito, a sua primogenitura na casa. Por quê? Porque desonrou o seu pai, se deitando com a mulher de seu pai. Então foi destituído da sua posição, e logo quem assumiu essa posição foi Judá. Se tornou primogênito em lugar de Rúben. Então Judá, nessa circunstância, diz a seu pai: deixa que eu garanto que eu trago Benjamim de volta. Pela minha vida, pelos meus filhos, eu vou guardá-lo, vou protegê-lo. Então Judá garantiu que traria Benjamim em vida. E agora está nessa circunstância, depois que José cria uma circunstância para trazer culpa a Benjamim, com o intuito de resgatá-lo dos irmãos. Judá agora se aproxima, reconhecendo a autoridade deste homem como sendo a mesma autoridade de Faraó no Egito. Ou seja, isso faz com que o sonho de José venha se cumprir literalmente. O sol, a lua e 11 estrelas reconheceriam que Deus haveria de posicionar José como posicionou no Egito, com autoridade, com poder, com influência. Então Judá se aproxima de José, clamando, pedindo que lhe ouça. E qual foi o pedido de Judá a José? Versículo 19: meu senhor perguntou se você tem pai ou irmão, se vocês têm pai ou irmão. E dissemos: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, porque não sabia que era José que estava ali, estava vivo. Só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá.
Então tu disseste a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornem para comprar um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos o teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, o meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e os teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador. Judá havia se dado como fiador do seu irmão Benjamim por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado e meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Ou seja, Judá se colocou como fiador do seu irmão, se colocou como uma oferta para que o seu irmão viesse ser livre, liberado, seu irmão Benjamim. E nessa circunstância, José pôde perceber mudança no coração de Judá. Deixa eu relembrar um pouco o que surgiu entre eles. Quando José foi ser vendido aos irmãos, antes de ser vendido, haviam lhe tramado matar, tirar a vida. Então decidiram, Rúben deu a opinião: não vamos matar porque ele é nosso irmão, é nosso sangue. Vamos colocá-lo em uma cova, vamos colocá-lo em um poço. Então lançaram José em uma cova, em um poço. E José passou um tempo ali. A Bíblia não fala o tempo, mas ele passou um tempo naquele ambiente, naquele lugar. E durante isso, os irmãos estavam planejando cada um uma coisa acerca do que fariam com José. E de repente vem uma caravana de comerciantes. Algumas traduções diz árabes. Então Judá, olha só, Judá é a voz que dá a ideia, dizendo: não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo. Não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Ou seja, de quem veio a instrução para vender o irmão José? Judá. Judá foi que deu a ideia de vender por algumas moedas de prata e por algumas correias de sandália, alguns calçados. E José foi vendido. E agora, passados os anos, Judá se coloca porque viu que o que eles causaram de tristeza, de dor a seu pai Jacó, isso levou eles a uma mudança, a uma techuvá, a uma mudança de pensamento, de atitude. Então Judá agora se responsabiliza, sendo o fiador do irmão, garantindo que o pai não voltaria a sofrer. E agora
criada essa circunstância pelo próprio José, provando os irmãos. Creio que todos conhecem a história. José pede para o seu filho lançar uma taça de prata na sacola de Benjamim, para depois acusá-lo de roubo, e nesta acusação resgatar Benjamim dos irmãos. Só que Judá havia se dado por fiador e intercede, dizendo: não, meu senhor, que fique eu no lugar do meu irmão. Deixa ele voltar, porque o pai o ama. Porque se ele não voltar, o pai irá descer à sepultura com tristeza, porque já perdeu um filho que amava, não pode perder o outro. Então Judá se coloca como intercessor, dizendo: não, me prenda, me tenha como servo, como escravo. Nessas palavras, ele alcança a restauração da sua declaração passada, porque ele havia vendido o seu irmão. E agora ele está protegendo o irmão Benjamim, não o José, porque o José lhe vendeu. Mas o Benjamim, ele diz assim: não, que eu me torne escravo no lugar de Benjamim. Quando José ouviu isso, José começou a perceber que o coração de Judá havia mudado. Começou a gerar um processo de restauração, de cura interior. Porque os processos de Deus vêm para nos transformar. Por que passamos por processos? Para nos transformar. Então Judá foi transformado. Depois que Judá vendeu o irmão, se observarmos a leitura das Escrituras, vai citar uma história que parece fora do contexto. Judá foi para uma terra, casou com uma cananeia, a cananeia morreu, mas havia deixado filhos a Judá, 3 filhos. Esses filhos começaram a casar e começaram a morrer. Começou uma total desgraça. Por quê? Porque Judá estava moralmente, não havia se dado conta que quem era. Estava debaixo de acusação, estava debaixo de problemas, sem identidade. Casou com mulheres que não eram instrução divina para casar-se. Trouxe maldição, trouxe destruição para casa. Envolveu-se com a sua nora, mas a sua vontade era prostituir-se. Estava totalmente sem propósito, sem direção. Pelo mal que ele fez o irmão, ele também passou a estar vagueando sem propósito. E eu vou falar o porquê disso. Porque quando perdemos de vista o propósito eterno de Deus, as coisas passam a perder o sentido. Não podemos nos mover só nas circunstâncias, só nos momentos. Porque as circunstâncias mudam, mas o propósito de Deus permanece firme, permanece o mesmo. Então Judá está aqui se colocando como o fiador do seu irmão, clamando a seu irmão José, ainda sem reconhecê-lo, pensando que ele era como o faraó, em posição, em autoridade, em influência. Então, quando José viu a atitude de Judá, se quebrantou. O capítulo 45 diz: então José não podia se conter diante de todos, porque a atitude de Judá, a atitude de humildade, a atitude de amor, de responsabilidade, quebrantou o coração de José.
e disse: fazei sair todos aqui. Gênesis 45. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviam. José deu um pranto, um choro, chorando e ao mesmo tempo sendo curado. E toda a casa de Faraó ouviu e disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante da face. E aí houve um processo de restauração, um processo de perdão, um processo de cura. As circunstâncias que foram criadas nesta hora foram superadas por um propósito eterno. Para construir ainda mais esse entendimento, quero convidá-los a abrir comigo o livro de Ezequiel, capítulo 37. Esse texto, para mim, é um texto muito especial, porque é um dos textos no qual o Senhor me deu, quando também me entregou a visão ministerial do então projeto chamado Missão de Paz, que se tornou Missão Shalom. Ezequiel 37, a partir do versículo 15. Ezequiel 37, a partir do versículo 15. Estou vendo que já tem muitas pessoas conectadas, abraço em todos. No final eu menciono vocês aí, em nome de Jesus. Ezequiel 37, versículo 15, que diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos seus filhos, os filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os teus filhos do teu povo, dizendo: não vai nos declarar o que significam estas coisas, tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houver escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. E dirás: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será o seu rei. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Somente até aqui. Se lermos até o final, vamos ver que está falando do reino messiânico, ilustrado aqui em Davi e consumado em Jesus, Yeshua HaMashiach. Mas o que eu quero pegar aqui é acerca deste ato profético que Deus instrui a Ezequiel a realizar. Pegar duas varas. Você pega para mim aqueles 2 meses usar, meu amor? Pega duas varas. Uma vara representando a casa de Judá
e a outra vara representando a casa de Efraim. Por que Efraim? Porque Efraim foi o filho de José. José não foi contado como sendo o líder na terra de Israel. Por quê? Porque ele foi uma figura messiânica no Egito, não em Israel. Ele não chegou a governar sobre o território de Israel. Mas de Efraim surgiu Josué. José gerou 2 filhos, Manassés e Efraim. E esses 2 filhos tiveram 2 grandes líderes. De Manassés nasceu Gideão. E de Efraim nasceu Josué. Então a profecia era: pega essas 2 varas, aqui são 2 símbolos, 2 mesuzás. Vamos representá-lo como 2 varas. Pega essas 2 varas e une em uma só em tuas mãos. Faz até o símbolo dos paus cruzados, da cruz, onde Jesus foi crucificado. Foi nos paus cruzados. O sangue de Jesus foi aplicado sobre as 2 casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim, filho de José. Por que essas 2 casas? Porque houve um período na história, basicamente após o reinado de Salomão, a nação de Israel se dividiu. O que eram 12 tribos se dividiram em 2 partes: o Israel do norte e Israel do sul. E no sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Benjamim se uniu a Judá. Por quê? Porque Judá de coração se colocou a ser o protetor do seu irmão. Então a tribo de Benjamim ficou unida no sul com a tribo de Judá. E segundo nos falam os historiadores, diz que porque em Israel, quando Josué entrou com o povo na terra de Canaã, a terra foi repartida. Foram demarcados territórios de herança. E a parte que corresponde a Benjamim foi onde foi construído o tabernáculo, o templo de Salomão. Foi construído no território de Benjamim. Ou seja, Benjamim e Judá ficavam no sul. E ao norte, que correspondia a 10 tribos, era o que corresponde à casa de Efraim. A casa de Efraim. Ou seja, veja que tremendo. Ezequiel está anunciando um tempo de restauração da casa do Senhor, do Israel do Senhor. E essas 2 varas também representam profeticamente judeus e gentios ou cristãos. A igreja foi inserida a fazer parte da casa de Israel. Passou a herdar promessas, passou a herdar benefícios, heranças, passou a entrar no pacto. Mas o que eu quero mencionar aqui, para não perder de vista o tema da mensagem: o propósito eterno supera as circunstâncias. Ou seja, houve circunstâncias que vieram separar Judá de José e Efraim. Houveram circunstâncias de relacionamento, de decisões erradas, atitudes que vieram ferir um ao outro, machucar um ao outro, ações. E tudo isso levou com que eles viessem a ter um distanciamento, um afastamento. E com esse afastamento, o propósito eterno também estava sendo deixado de lado. Mas passado um tempo e os processos, o propósito eterno passa
aparecer novamente com a aproximação de Judá a José. Porque Deus não vê o seu povo dividido. Deus não vê duas casas, Deus vê uma casa, uma família. Essa divisão é característica do sistema babilônico, que divide denominações, divide o povo em rótulos, ao invés de chamá-los filhos de Deus. Então, com essa aproximação, José quebrantou seu coração, perdoou seus irmãos, desejou reconciliação com eles, aproximação com eles, restaurar a família, o sacerdócio. E então intercede a Faraó e diz que quer levar a sua família para o Egito e prepara a melhor terra do Egito para a sua família, a terra de Gósen. E manda chamar o seu pai, que estava em Canaã, com honrarias. E Jacó vem, após receber a notícia que o seu filho estava vivo. Que boa notícia! Imagina para um pai pensar que o seu filho está morto e de repente ouvir a notícia que o seu filho vive. Certamente a alma de Jacó também ressuscitou. Recobrou vida, recobrou ânimo, recobrou fé, esperança. Então Jacó volta para ver o seu filho, para poder resgatar o tempo com ele, aceita o convite dele de morar no Egito, ainda que Jacó não deveria ouvir isso, por quê? Porque era uma terra teoricamente pagã. Mas Jacó vai para que a profecia do Senhor se cumprisse, para que Jacó viesse reencontrar o seu filho, a sua família. E quando Jacó chega no Egito, o primeiro que faz é liberar uma berahá, uma bênção, a Faraó. E segundo os sábios dizem que por causa desta bênção, o rio Nilo foi curado e o Egito voltou a ser uma terra próspera. Por causa de uma bênção de um patriarca. Cancelou as maldições naquela terra, que era pagã. Cancelou as maldições sobre um líder pagão. Só que tem um detalhe importante que eu não mencionei. Antes de Jacó ir para a terra de Gósen com a sua família, num total aí de 70 pessoas, pense numa família grande, 70 pessoas. Antes deles descerem à terra do Egito, Jacó chama Judá e pede para que Judá vá na frente para preparar o caminho. O que significa isso? Preparar o caminho. Significa que Judá foi abrir as escolas de ministração da palavra, foi estabelecer a escola do reino, porque a Judá havia sido concedida a identidade de governo, o cetro de justiça, a escola da Torá. Então Judá vai na frente, preparando o caminho, Judá vai na frente, estabelecendo as escolas de ensinamento da palavra, preparando para que quando o povo descesse, já estivesse tudo preparado, para que eles não viessem perder a sua cultura, a sua identidade, a sua fé, o seu relacionamento com Deus. A Judá foi dada essa responsabilidade. Então, quando Jacó desce, já está tudo preparado. E eles vão à terra de Gósen e continuam nas suas funções de pastoreio. Não se misturaram com o Egito a princípio. Mais à frente houve uma influência, uma assimilação, que foi necessário um processo de deserto para que eles viessem desaprender a escola do Egito e reaprender a escola da palavra.
Mas o ponto que eu estou abordando aqui é que o propósito eterno supera as circunstâncias. Vem Jesus, e aqui eu já finalizo, falando do nosso Messias. Em Mateus 18 e 19, que foi o texto referente à lição 11, que lemos esse final de semana, iniciamos a ler. Jesus fala sobre quem é o maior no reino dos céus. Perguntam a Jesus quem é o maior. E Jesus chama as crianças. E diz, aquele que quiser ser o maior, seja como essas crianças. Jesus não está dizendo que aqueles que querem ser grandes têm que ser infantis, não é isso. Mas Jesus utiliza a criança como símbolo de pureza, como símbolo de fé, de desprendimento. As crianças têm um coração puro para perdoar, para acreditar, para ter fé. E Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja como essa criança. Seja humilde. E logo as crianças vêm até Jesus para que Jesus pudesse abençoá-las. E os discípulos começam a repreender as crianças. Porque queriam um protocolo e as crianças não tinham esse protocolo. As crianças são puras. E Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E ai daqueles que os conduzirem errado ao erro, porque é necessário que isso aconteça, mas ai desses, porque melhor fora que lhe amarrassem os pés e lhe lançassem ao mar, do que conduzir um desses pequeninos ao erro. Esses pequeninos também podem ser interpretados como estudantes, como aprendizes, como pessoas que estão iniciando na escola da palavra. Então Jesus diz que ai daqueles que estão conduzindo errado o meu povo. Ai daqueles que estão conduzindo errado os meus filhos, discípulos, estudantes. Melhor lhe fora amarrar os pés e ser lançado ao mar. Por quê? Porque chegará o dia da prestação de contas. As pessoas acham que pode sair abrindo ministério, igreja, sair fazendo as coisas da sua cabeça, que não vão prestar contas. Judá foi enviado para Gozen, para abrir a escola, para inaugurar a escola da palavra, porque era o seu chamado, a sua responsabilidade. Então o Senhor diz, ai daqueles que conduzem errado os pequeninos. E logo começa a dizer, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, ou o teu olho arranca e lança fora, porque é melhor você estar sem esses membros e entrar no reino do que você não entrar no reino. Jesus fala de purificação, de pureza, Jesus fala de santidade nesse texto, de correção, e logo toca no ponto principal sobre o perdão. Jesus está falando de perdão, fala de uma ovelha perdida que foi encontrada, que traz alegria, muito mais do que 99 que não se perderam. É claro, se as 99 estão seguras, estão em casa, estão guardadas, muitas vezes a gente não se alegra por isso. Se alegra quando algo perde e é encontrado, quando algo quebra e é restaurado. Muitas vezes traz mais alegria do que aqueles que estão em casa, aqueles que estão tudo bem. Então Jesus diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não ouvir, chama 2 testemunhas. Se não ouvir as testemunhas, chama a igreja. E se não ouvir a igreja, então trata-o como cobrador de impostos ou publicano, porque certamente não é crente. Certamente não foi chamado
a fazer parte dessa comunidade. Por quê? Porque não está de acordo a visão do Senhor, que é obedecer a palavra, que é ter uma vida em santidade, que é ter uma vida com propósito, caminhar no propósito eterno. Então o Senhor fala sobre perdão e Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deve perdoar? 7? Aí Jesus diz: Pedro, até 70 vezes 7. E logo ilustra, e aqui eu quero ir finalizando, e logo ilustra uma parábola dizendo do credor incompassivo. Um homem que devia um dinheiro a uma autoridade que lhe chamou para prestar contas, porque se não fosse pago a dívida, toda a família, a esposa, filhos, todos seriam vendidos. Olha só, falando de venda. José foi vendido, passados-se os anos, Judá se colocou como fiador do seu irmão, dizendo que o meu irmão não seja vendido, mas eu assumo o lugar dele. Esse ato de Judá foi um ato de restituição. Restituir aquilo que havia defraudado, aquilo que havia usurpado, aquilo que havia danificado. Então Jesus ilustra a parábola dizendo: este homem não tinha como que pagar e clamou por misericórdia, e esse Senhor aplicou misericórdia, perdoou a sua dívida, que era enorme. Só que esse que foi perdoado saiu na rua e encontrou um homem que lhe devia uma dívida muito inferior à que ele foi perdoado. E ele decidiu tratar esse homem com rigor ao invés de tratá-lo com misericórdia. E o encerrou na prisão para que pudesse pagar a sua dívida. E as pessoas, ouvindo sobre isso, foram delatar este fato ao Senhor que havia perdoado este homem, que foi incompassivo, sem compaixão. E esse Senhor, ao ouvir essa história, voltou atrás e passou a cobrar e lançou este homem na prisão. Ou seja, esse homem que teve a sua dívida perdoada e não perdoou, teve a oportunidade de viver um recomeço, teve a oportunidade de encerrar ciclos na sua vida, teve a oportunidade de manifestar o amor e a graça de Deus para com outra pessoa, mas estava com a mente tão fechada aos seus próprios interesses, egoístas, que recebeu o perdão, mas não compartilhou o perdão. Então Jesus ilustra essa parábola para dizer que se nós recebemos perdão, também devemos liberar o perdão. Porque se não liberamos o perdão, o propósito eterno pode não ser superado. Ou melhor, pode ser superado pelas circunstâncias, pelas más experiências, pelos sentimentos negativos. Isso é tão interessante que quando Jesus, para ir finalizando, eu esqueci, tem mais outro ponto aqui para mencionar. Mateus 19. Jesus continua falando também sobre outro assunto muito importante. Jesus fala acerca do divórcio. E Jesus é interrogado acerca do divórcio porque queriam colocá-lo literalmente no estreito, com perguntas maliciosas.
perguntando se era lícito repudiar a sua mulher, divorciar-se, entregar carta de divórcio à sua mulher, por qualquer motivo. E Jesus diz que vocês não leram que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim já não são dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. É importante saber, o que Deus uniu, o homem não separa. E começam a perguntar, mas e Moisés? Moisés concedeu carta de divórcio. E Jesus diz, pela dureza do vosso coração. Pela dureza do vosso coração. O que é que proporciona dureza no coração? São as crises não superadas, as mágoas, os ressentimentos, o pecado não tratado. Endurece o coração. Mas o Senhor disse, no princípio, Deus criou homem e mulher. O que é que se entende no princípio? Toda vida que nós ouvirmos a palavra no princípio, está falando de um tempo onde Deus planejou tudo perfeito. No início, no começo, antes da concepção do pecado. No princípio, se entende-se a etapa antes de Adão pecar. Quando o homem estava com a mente original, a mente pura, virgem, sem o vírus do pecado. Você sabia que a nossa mentalidade pode mudar com as circunstâncias? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, se essa pessoa nunca me fez mal, eu posso olhar para essa pessoa e ter um conceito dela. Mas se essa pessoa algum dia me fez qualquer coisa que me tirou, que me incomodou, eu já posso ter uma visão, a forma de ver essa pessoa diferente. Ter um preconceito dela. Eu posso já olhar para ela com indiferença, com desprezo, com frieza, porque no fundo eu já vejo ela de uma forma negativa. Ou seja, a concepção de um sentimento pode fazer a nossa mentalidade mudar, quanto mais a concepção do pecado. José teve que superar isso, perdoando seus irmãos. Não adiantava somente ele estar na posição de governo, não adiantava somente ele estar na posição de autoridade, estar vivendo o cumprimento das promessas, das profecias do Senhor, se para aquele momento ele não vencesse o sentimento que estava em seu coração, de querer vingança, de querer justiça própria. Ele necessitava liberar os seus irmãos, perdoá-los, para que ele pudesse voltar à mente original, à mente do propósito eterno. Muitos de nós ainda não conseguimos entrar em uma dimensão de intimidade com Deus por causa das circunstâncias que entramos, que vivemos e não superamos. Por causa das dívidas emocionais, das dívidas com pessoas que ficamos cultivando ressentimentos, ficamos cultivando justiça própria. E precisamos liberar o perdão. Perdoar para voltar à mente original. A mente do princípio, antes da concepção do pecado. A forma de pensar do Senhor. Deus não vê separação. Deus vê união.
Ah, pastor, e por que que as pessoas se separam? Por que que as pessoas se afastam? Porque não compreenderam os pensamentos de Deus. Porque quando as coisas encerram na nossa vida, já alcançou um propósito, já alcançou o cumprimento, uma missão, então não há por que ficar sustentando o que já se cumpriu. Já passou dessa etapa, desta fase. Temos que continuar vivendo novas experiências, novas áreas da nossa vida precisam crescer, amadurecer. Deus não pensa em divisão, Deus não pensa em separação, Deus não pensa em que as coisas acabam por acabar. As coisas se completam quando alcançam o seu propósito. Propósito eterno. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira, ou completei a minha carreira. O apóstolo Paulo alcançou o cumprimento do seu chamado, do seu propósito. Uma vez completado isso, ele já sabia que já não tinha mais propósito de permanecer aqui nessa terra, que ele tinha que seguir o chamado do Senhor. De ir para onde todos nós vamos um dia, estar com o Senhor na eternidade. Ou seja, o propósito eterno supera as circunstâncias. Precisamos aprender que o propósito eterno vai ativar a nossa consciência e Deus vai usar isso, circunstâncias também, para que esses propósitos sejam restaurados, sejam curados, sejam sanados. E aquilo que Deus planejou venha se cumprir, em nome de Jesus. Judá e Efraim, uma só nação, um só povo, chamado o reino de Deus. Não há diferença entre judeus, gentios, gregos, bárbaros, mas todos são um só em Cristo. Em Cristo somos um, porque Deus fez uma aliança com a casa de Judá e fez uma aliança com os gentios, de lhes inserir em um pacto eterno, através do Messias. Aleluia! Portanto, aqui eu finalizo esta mensagem, deixando essa reflexão, que o propósito eterno, e Deus tem um propósito de reunir o seu povo, fazê-los congregar em um só lugar, e eu não falo fisicamente, porque isso é impossível, mas nós congregamos em Cristo, estamos reunidos em Cristo. Somos um só povo e uma só nação nesta terra. Somos povo do reino de Deus, independente da placa, da denominação, independente da religião. Deus não tem filhos religiosos, Deus tem filhos que nasceram da palavra. Muitas vezes assimilamos uma mente de um grupo, de uma denominação, mas nós devemos ter a mente de Cristo. Nós não temos mente batista, nós não temos mente assembleana, nós não temos mente presbiteriano, quadrangular, não temos nem mente de missão Shalom, temos mente de Cristo. Assim nos chama a palavra, para viver a mente de Cristo nessa terra. Em nome de Jesus. Os
pensamentos de Deus, os códigos dos pensamentos do Senhor que estão contidos na palavra. E aqui encerramos. Que o Senhor venha ministrar a sua vida, venha te trazer as instruções, o direcionamento, as respostas que você necessita, em nome de Jesus, para restaurar o propósito eterno que porventura esteja inativo, não esteja sendo cultivado por circunstâncias, por problemas de relacionamentos, por problemas emocionais, por questões que surgiram na caminhada, que ainda não foram superados. É importante conhecer os pensamentos de Deus e saber que Deus pensa muito além. Em nome de Jesus. Deus não vê peças isoladas, Deus vê todo o quebra-cabeça, todo o mapa. E embora a gente pense que as pessoas não são importantes, porque nós podemos dizer, eu não preciso de fulano, eu não preciso de cicrano, mas o reino de Deus precisa. Cada um de nós somos importantes para cumprir o propósito eterno de Deus no reino, em algum lugar, para com algumas pessoas. José foi chamado a ser a figura messiânica no Egito. Era o Machia. Machia é um título dado a um rei que é como se fosse um governador. Era um Machia, era um governador. Não vou dizer político porque não tinha política, não foi eleição. Foi indicação de Faraó. E vem Jesus também, vem Davi como uma figura messiânica. Davi governou no território de Israel. Era o Machia em Israel. Logo, o outro Machia foi Salomão, que governou no trono de Davi. E logo vem Cristo, Yeshua HaMashiach, que vem também governar, estabelecer o reino. Por isso que Jesus não era só o Machia, ele era o HaMashiach, o principal Messias, o grande Messias, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele estabeleceu um reino nesta terra, primeiramente na esfera espiritual, e logo prometeu voltar para estabelecer esse reino na terra e governar sobre as nações. Juntamente conosco, juntamente a igreja vai estar governando com Cristo sobre as nações, sentadas em tronos, sentada em lugares de governo. Aleluia! E que o Senhor te faça participar disso. Que você seja ativado na sua consciência no propósito eterno de Deus. E você venha superar as circunstâncias. Que você venha ser sensível à voz do Senhor. E você possa encerrar ciclos em sua vida. E você possa viver os avanços do reino, te levando aos lugares que o Senhor planejou para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua nação, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço, meu, da minha esposa, do meu sogro que está aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê o shalom, te dê a paz. Tenha uma excelente semana, uma semana de vitória, uma semana de conquistas, em nome de Jesus. Essa semana é a última semana do ano 2020. A partir de quinta-feira à noite já entramos em 2021. Declaro que esse ano será um ano de conquistas, um ano de vitórias, um ano de bênção para você, para a sua casa, um ano de restituição, de recuperação, um ano de expansão do reino. Será um ano de viver uma temporada de vitória em nome de Jesus, uma temporada de conquistas ainda não alcançadas, que sejam desatadas sobre a sua vida.
Tudo aquilo que possa ter ficado retido esses anos anteriores e principalmente no ano de 2020, declaramos que será liberado para você e para sua casa os recursos divinos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço. Deixa eu ver quem está aqui. Ana Cristina, que Deus te abençoe, um grande abraço. Fabiano, também Deus abençoe vocês. Odília, estão conectados conosco. Pastora Zezé, Deus abençoe. Cida, Deus abençoe vocês grandemente. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não mencionei. Creio que não. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana. Recebam o nosso abraço. E shalom, shalom. Até o próximo vídeo. Parabéns, pastor.